Fala, Dev, seja bem-vindo ao do Back ao Front, onde hoje nós vamos aprender orientação a objetos através da classe pessoa. Para isso, eu tomei a liberdade de já criar o projeto aqui main, que só tem um public static void main, que é um método principal que só apresenta uma mensagem de texto qualquer. Para isso, a gente vai clicar com o botão direito no pacote, vir em New e Java Class para criar a classe chamada de pessoa, clicando aqui em Finish. Como eu já criei, eu vou fechar essa janela e já vou direto para a classe aqui, onde está essa estrutura. Aqui, o que é que eu vou pensar para criar para vocês? Um formulário de cadastro onde vai ter três informações básicas, que vai ser três variáveis aqui. A variável nome da pessoa, a variável chamada de e-mail e a variável chamada de WhatsApp. Vamos pensar que a gente está no marketing digital aqui, que é capturar essas três informações da pessoa para estar enviando e-mail para ela depois. Agora que eu tenho essas três variáveis aqui dentro da minha estrutura da minha classe, que são os meus atributos, as minhas características específicas, a gente sabe como uma boa prática é colocar um modificador de acesso private para que ele não seja acessado fora dessa classe, beleza? E a gente sabe também que quando a gente quer criar um objeto, a gente simplesmente vai precisar de um construtor. E o construtor nada mais é do que o nome da classe com esses parênteses aqui, ó. Pessoa e os parênteses nesse bloco de código. Isso aqui é um construtor para um objeto do tipo pessoa em Java. E como é que a gente cria um objeto? Na classe principal, eu vou simplesmente vir aqui e digitar o nome da classe, o nome do objeto, a igualdade, a palavra reservada new e o nome do construtor, seja ele com parâmetro ou sem parâmetro. Esse daqui não tem parâmetro nenhum, porque dentro do parênteses não tem nada. Esse aqui a gente já tem um objeto pessoa que foi criado do zero. Mas a gente não quer um objeto seco, a gente quer um objeto que tenha valores em nome, e-mail, WhatsApp. E aqui eu vou colocar o nome de cada uma das variáveis, onde eu já vou inicializar elas com o valor padrão, que nada mais é do que uma string sem nada. E aqui o WhatsApp, que vai ter também uma string sem nada. Mas o ideal é que você simplesmente já tenha a visão de criar um construtor que já receba parâmetros. No caso, pessoa. E aqui dentro desse construtor que tem o mesmo nome do construtor padrão, a gente simplesmente passa aqui atributos. String nome, string e-mail e string WhatsApp. Aí você pode pensar, poxa, Olival, você deu o mesmo identificador de cada um dos atributos da classe dentro dos parâmetros aqui, ou seja, o atributo nome é o mesmo parâmetro nome que recebe aqui. O e-mail é o mesmo e-mail daqui. O WhatsApp é o mesmo. Por que você fez isso? Porque eu gosto de trabalhar com a palavrinha reservada do Java diz que ela especificamente procura as variáveis, os atributos da classe especificamente. Pode perceber que aqui está roxinho também, ó. E esse daqui está branco. Então, quando eu colocar aqui igual nome, ele sabe que o que está com diz é especificamente o atributo da classe e o que está em branco é o parâmetro que eu estou passando aqui dentro do construtor. Mesmo que ele tenha o mesmo identificador, como no caso nome, ele sabe que esse daqui é para o parâmetro e esse daqui é para a classe. A palavrinha reservada diz nos ajuda com isso. E assim a gente deixa o nosso código mais legível. O WhatsApp e aqui o WhatsApp que recebe como parâmetro. E aqui o diz.email e o e-mail que a gente recebe como parâmetro. Lembrando que a gente tem que passar os dados na mesma ordem quando for criar nosso construtor. Ou seja, primeiro o nome, depois o e-mail, depois o WhatsApp. Ou seja, quando a gente vem aqui no nosso objeto, aqui dentro, como a gente já tem um construtor que recebe parâmetro, pode passar aqui o nome. Ó. Olival, o e-mail olivalpaulinocc@gmail.com e aqui o WhatsApp 000, só de exemplificação. Beleza, agora eu já tenho um objeto que foi instanciado, ele já recebe os valores padrões aqui e já começa a utilizar ele. E a gente poderia simplesmente aqui criar uma coisinha chamada de métodos, onde a gente pode ter os métodos get e set, beleza? Esses métodos get e set servem para quê? O get para recuperar a informação e mostrar na tela, ele vai ter um retorno e o set ele vai atualizar essa informação. E é aquele conceito que a gente falou para você lá. Método com retorno e sem retorno. Vamos colocar aqui tá entre eles. Aqui, ó. Método sem retorno e sem parâmetro. Método sem retorno e com parâmetro. Método com retorno e sem parâmetro. E um método com retorno e com parâmetro. Isso aqui é o basicão mesmo para a gente já entender a parte do Java que vai ser essencial para a gente criar os nossos projetos e entender tudo aqui. O método que a gente gosta de utilizar aqui é os métodos get e set, como eu falei para você. Eu vou criar aqui o método get,
que são os métodos que têm retorno, mas não tem parâmetro. Vamos até colocar um pontinho aqui para a gente já trabalhar isso. E os métodos get para cada uma dessas variáveis aqui é o seguinte: public, o tipo do dado, que eu vou retornar string, e aqui get, que é a palavra que diz que vai recuperar as informações, nome. Isso aqui é só um padrão de escrita que até as IDEs geram esse código automaticamente. E como retorno, eu coloco o atributo que a gente quer. Então eu criei o método get para nome, para ele recuperar a informação de nome, para lá na classe principal poder acessar essas informações sem ser diretamente através da variável. Get e-mail, onde ele simplesmente vai retornar o valor do e-mail. E por fim, o get WhatsApp, que ele simplesmente vai me retornar o WhatsApp. Aí você pode pensar o seguinte, ó, eu tenho que retornar aqui o tipo de dado da variável que está aqui, utilizando a palavra return. Ou seja, e-mail é um string, então utiliza return e passa aqui o tipo de dado string. Se aqui fosse, por exemplo, no lugar de não fosse idade fosse um inteiro, aí seria aqui idade e aqui seria int, beleza? E aqui get idade. E assim você começa a brincar. Agora nós vamos para os métodos set, que é para atualizar os valores. E o set, ele é um tipo de método que você pode utilizar ele sem retorno e com parâmetro. Nesse caso aqui, a segunda opção. Onde eu simplesmente coloco aqui, ó, public void, para dizer que é sem parâmetro. Agora a gente não tem um tipo de retorno, é void. E aqui eu utilizo a palavra set com o nome para dar esse padrão aqui para ele. E o parâmetro que eu posso passar aqui dentro vai ser uma string nome que a pessoa vai informar lá na hora. E eu vou simplesmente dizer que no atributo da classe nome, eu quero que ele receba o valor que está sendo passado como parâmetro, que é o nome. E agora eu vou criar os demais. Public void set e-mail, onde eu vou receber aqui uma string e-mail. E aqui eu vou passar o this.email igual a e-mail. E aqui o public void set WhatsApp, que vai receber a string WhatsApp. E eu vou passar aqui para o atributo chamado WhatsApp da classe o valor que está sendo passado por parâmetro, que é o WhatsApp. Beleza? E aqui a gente ainda tem um método que ele pode ser sem retorno e sem parâmetro, que eu gosto de chamar o método apresentar. Public void apresentar. Algumas pessoas gostam de utilizar o toString, mas eu gosto de utilizar o apresentar porque eu gosto de criar aqui para você ver na prática. E esse método ele tem um system.out.println, onde ele vai apresentar aqui para a gente nada mais do que o valor de cada um dos atributos. No caso é o nome, é o e-mail e aqui o WhatsApp. Só que você percebeu que eu criei aqui um em cada linha de forma proposital para explicar para você o que é um método sem retorno e sem parâmetro. Mas agora eu vou criar um método com retorno e com parâmetro para você ver que eu posso fazer isso aqui de uma forma bem diferente. Como no caso aqui o public void apresentação. Só para modificar aqui, como é método, eu gosto de colocar aqui palavras com apresentar linha, por assim dizer, que ele vai apresentar tudo em uma linha só. Aí eu vou colocar aqui um system.out.println e aqui dentro eu vou colocar nome e colocar aqui um mais para concatenar o texto, colocar aqui o e-mail e mais um para concatenar o WhatsApp. E aqui eu passo tudo em uma linha. Só que como eu quero que ele retorne, eu já não vou colocar o system. Eu coloco aqui direto, ó, uma string. E tiro isso aqui e posso colocar a palavra return. E assim ele já me retorna todo esse textozinho aqui quando eu for solicitado o método apresentar linha. E no meu método principal, como é que eu posso brincar com isso aqui? Eu já passei essas informações aqui, mas eu quero atualizar todas elas. Eu chamo o nome do meu objeto e boto ponto set nome para chamar o método que eu quero utilizar para atualizar o valor. No caso, o meu nome é Olival Paulino. Você pode até achar esse nome no LinkedIn para se conectar comigo. O P.7e-mail, esse aqui é o meu e-mail mesmo, que você pode me mandar informações diretamente nele. No caso, eu estou só atualizando de novo para você ver, mas eu não modifiquei nenhuma informação daqui de dentro. E o objeto P, chamado set WhatsApp, onde eu vou simplesmente colocar informações de uma forma bem melhor aqui, ó. O DDD é aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é o número, traço 1, 2, 3, 4.
E aqui que eu atualizei todos eles com o método set, chamei o nome do objeto e coloquei um ponto para poder acessar todos os recursos da minha classe, que no caso aqui é os métodos que estão como públicos. Eu posso agora simplesmente chamar o método apresentar, para ele listar cada valor desse daqui em uma única linha. E depois chamar o p.apresentar linha para apresentar todos esses valores aqui em uma única linha. E se eu quisesse ainda brincar de forma diferente, eu poderia simplesmente dar um system.out.println e brincar com os métodos get aqui, por exemplo, colocar aqui uma string chamado nome e aqui eu passar o nome do meu objeto, ponto, acessar o get nome, para ele me retornar o nome. E depois eu poderia simplesmente aqui pular uma nova linha e colocar aqui outras informações, como no caso aqui diretamente o e-mail e aqui colocar o WhatsApp e dar uma apresentação um pouco melhor para que a pessoa consiga ver algo de uma forma mais legível, por assim dizer. E agora você percebe que eu estou utilizando o método get para retornar as informações que já foram atribuídas nas variáveis, nos atributos da classe. E aqui eu vou só dar uma quebra de linha, que é para você visualizar de uma forma melhor tudo isso que eu estou falando para você. Onde a gente aqui aprendeu a utilizar os métodos com retorno, sem retorno, com parâmetro, sem parâmetro. Aprendeu a utilizar os construtores, aprendeu aqui a utilizar o método set para colocar esses valores. E os métodos get para a gente exemplificar de uma forma diferente aqui tudo que a gente está vendo aqui. E se você está gostando dessa aula, deixe seu like, seu comentário, que eu vou mostrar para você agora, especificamente nesse momento, um material bônus que vai mudar assim a sua mente nesses poucos minutos que a gente tem aqui ainda de extra. Aqui, como você pode ver, ele simplesmente mostra aqui no console o resultado para a gente, onde ele simplesmente vai mostrar aqui tudo que eu estou falando para você aqui. O apresentar, que passa todas as informações em uma única linha aqui. Depois ele mostrou aqui com a edição através do método get. Depois ele mostrou aqui, cadê? Faltou a outra informação aqui. Ele mostrou o p.apresentar, onde ele mostrou os três aqui, um em cada linha. Depois ele mostrou isso aqui e depois ele mostrou o apresentar linha. Vamos ver aqui o apresentar linha. Ele mostrou aqui return, nome, e-mail e o WhatsApp, que eram os três separados por vírgula. Ele não mostrou aqui pra gente. Que foi o string apresentar linha. Porque o apresentar linha eu fiz uma coisa bem grotesca aqui que eu acabei esquecendo. Olha só. Como ele retorna o texto, ele tem que ficar dentro aqui do println. Então agora quando a gente executar, ele vai mostrar as três informações, uma em cada linha. Depois aqui ele vai colocar em uma linha só todas essas três informações, o nome, o e-mail e o WhatsApp. Depois ele vai mostrar a informação, um em cada linha também, só que pegando através do método get com a modificação que eu coloquei aqui, que é uma stringzinha explicando o que é cada dado que ele está retornando. Ou seja, os três na mesma linha, depois os três em uma linha só, depois os três com a modificação de texto que eu coloquei. E se você gostou desse vídeo, seu like, seu comentário, se inscreva no canal. E agora, já que a gente já sabe criar um objeto com todas essas informações que eu mostrei aqui para você, o que seria interessante a gente saber fazer mais? Simplesmente criar uma janelinha dessa daqui, ó, onde você pode brincar com essas informações de cadastro, passando o nome, o e-mail, o WhatsApp, e ele simplesmente já criar essas informações. Aqui você pode visualizar ó, que nós temos um formulário de cadastro feito dentro do Java, dentro do NetBeans, através do Java Swing, onde ele cria uma janelinha desse formato aqui, ó, onde eu posso passar o nome da pessoa, onde eu posso passar o e-mail dela, onde eu posso passar aqui o WhatsApp, e eu posso simplesmente clicar no botão de salvar e ele dizer o cadastro foi realizado com sucesso, e eu fechar e eu ter toda essa prática daqui. Ou seja, eu utilizei uma janelinha gráfica para pegar os dados que estão no campo do formulário, passar para a minha classe do Java e simplesmente armazenar isso aqui em um arquivo de texto ou em qualquer outro canto que eu queira. E aqui você pode perceber que essa utilidade aqui, de você brincar com orientação a objetos, ela é prática. Porque se eu tenho três campos, eu transformo esses três campos de uma vez em um único objeto do tipo pessoa e pego o objeto tipo pessoa e faço o que eu quiser com ele. Salvar em um arquivo, salvar um banco de dados ou qualquer outra coisa que eu queira. E para você que está aqui nesse link, eu vou deixar aqui por um valor promocional
o nosso curso de Java Swing, onde você pode aprender a criar essas janelas aqui. Nesse link aqui você pode assistir o vídeo e ver tudo completo que você vai aprender, a criar janela, declarar variável, armazenar os tipos de dados, armazenar os valores, e tudo por um valor promocional. Se você adquirir esse curso, você pode adquirir qualquer outro desses cursos aqui no valor ainda mais barato, por R$ 9,90, beleza? Onde eu tenho aqui o curso de Java completo com programação orientada a objetos, o curso de criação API de Java com Spring Boot, a mentoria de programação, o curso JavaScript na prática, e se você quiser brincar com IA generativa para potencializar os seus estudos, aqui também tem essa opção. Então, fica aqui o link na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, para que você simplesmente conheça, sem compromisso nenhum, e se você gostar ou não, você pode adquirir, tá certo? Então, até uma próxima.